pessoas! Podcastirmãos.com de número 187 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que está empolgadíssima com os Jogos Olímpicos desse ano. Ah, é verdade. Eu descobri agora que é aqueles mesmos jogos que passa de 4 em 4 anos. Ah, mas que estranho, né? Não passa na televisão principal, então eu achava que não era tão... A Adri tá mais preocupada se a Rita vai virar vilã ou se o Brasil vai ganhar alguma medalha nos Jogos Olímpicos. Não. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho fazendo esse programa especial para você. É isso aí mesmo, pessoas. É isso aí, Psite. Somos nós dois hoje. É, a gente quer deixar claro, a gente tem um monte de programa gravado, mas a gente quer fazer esse especial para você. Nós queremos conversar com vocês, pra você que sente falta daquela conversa franca, íntima, ao pé do ouvido. Pra vocês que mandaram muitos e-mails e eu não consegui responder. É, pra você que desde o programa 99 sente-se órfão dos recadinhos. Olha, tá aí pra vocês. Especial recadinho. E as pessoas que pulavam a parte de recadinho? Peraí, agora entra a vinheta. No programa anterior. Muito obrigado. E as pessoas que pulavam a parte de recadinho? Vamos ter que pular esse programa inteiro, porque hoje vão ser só recadinhos, e-mails, tudo pra gente conversar com você. Aí a gente pode ficar bem à vontade, que geralmente a gente fazia tão corrida essa parte, né, pra não encher tanta paciência das pessoas. Esse aqui a gente pode ficar... Agora a gente tá enchendo as paciências. É, mas aí só fica quem quer, né? Uhum. Só fica quem quer. A gente pode até contar histórias, né? Por exemplo, eu acabei de chegar lá do Complay, lá no Mato Grosso. Verdade. Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, né? Lá na Chapada. Lá na Chapada dos Guimarães, ficamos 4 dias lá entre os indígenas, várias etnias reunidas. Agora tô usando as palavras certas, você viu? Não falei tribo, né? Falei etnias, verdade. Falei indígenas, porque nós passamos um tempo muito especial lá, discutindo sobre a evangelização indígena. E muito legal mesmo, a igreja evangélica tem que apoiar. E nós estávamos lá como CEPAL Digital, porque a CEPAL Digital tem também como a intenção divulgar esse trabalho, divulgar os ministérios. E a evangelização indígena está na sua terceira onda, olha que legal. Isso olha que bonito, porque já teve a primeira e a segunda, A primeira né? e a segunda. A primeira foram dos americanos, os gringos lá nos anos 60, chegando no Brasil, evangelizando os índios, os indígenas, sei lá, acho que vale tudo, né? A segunda foram... Peraí, mas por que aconteceu a segunda? Porque os brasileiros... Quando explica muito, eu não entendo. Não, é que assim, o governo brasileiro começou a acusar os gringos de explorar a floresta, de roubar suas riquezas e tudo mais, tudo com o pretexto de expulsar, de atrapalhar essa evangelização. Aí os brasileiros começaram a se mobilizar e começaram a enviar missionários brasileiros pra dentro também, que a burocracia era muito menor. Isso, aí enviaram o Cassiano lá pros Yanomamis. O Cassiano nem fez parte dessa, exatamente a segunda onda, o início da segunda onda lá nos anos 80, né? O Cassiano foi lá nos anos... o Cassiano é bem antiguinho, amor. Será que não foi? Final dos anos 90 já, ele foi lá em Yanomami e tudo. Mas mesmo assim as dificuldades continuaram, porque o governo, vendo os missionários entrando, começaram a acusar eles de mudarem a cultura indígena, né, com o evangelho e tudo mais, e dificultarem. Agora, já está caminhando há algum tempo a terceira onda de evangelização indígena, que são os próprios indígenas evangelizando indígenas. E até hoje não existe nenhuma lei que impeça isso. É muito bom, daí os índios podem evangelizar os índios, olha só. E outras tribos, não quer dizer que eles falam a mesma língua, né, porque se eles vão para outra etnia, eles têm que aprender outra língua do mesmo jeito que a gente aprende uma língua indígena. São completamente diferentes. Mas nós estávamos lá registrando isso, vamos produzir um mini documentário, né? A gente colheu muitos depoimentos, muitas pessoas falaram com a gente, fizemos muitas imagens, vamos preparar esse documentário e vamos colocar no site para você divulgar na sua igreja esse movimento também. Isso, é verdade, é importante que as pessoas fiquem conhecendo, né? Pra você apoiar. E eu fiz lá, o que eu fiz lá, Adriana? Fez uma tatu. Eu voltei com uma tatu indígena, literalmente uma tribal dos caiapós, eles retiram um pigmento lá do... Nunca lembro. Genipapo. Do Genipapo. Eu sempre tenho que fazer uma associação de imagens na minha cabeça até chegar no Genipapo. Eles tiram essa tinta e fazem as pinturas lá. Eu voltei, tô uma semana ainda com a tatuagem aqui. Aí, ó, pra você que queria saber podcast sobre tatuagem e piercing. Eu tenho a minha opinião. Já aproveitando, responder algumas perguntas, que a gente vai fazer isso hoje, né? A gente não manda
manda mais e-mail perguntando do podcast Tatuagem e Piercing. Não, a gente já responde aqui, com ó. muito carinho. É muito e-mail, amor. Não, eu dou a minha opinião pessoal aqui. Você que queria um podcast sobre tatuagem. Você pode fazer desde que Desde ela que saia... seja de genipapo. Desde que ela saia em 10 dias. É, a sua já não saiu, né? Tá pagando aqui ainda, olha só. Eu não faço porque dói. Que historinha mais a gente pode contar? Ah, eu tô grávida de novo. É, isso o pessoal já sabe. É um moleque. Menino, É olha mais um só. menino, né? Nossa, muito pessoal isso, né? É. Acho que não é tão pessoal assim que as pessoas querem saber. Tá Então vamos certo. falar... Ah, mas a gente não sabe nome, né? Olha só, tiveram algumas podia- pessoas que mandaram e-mail pra mim sugerindo nome. Aham. Porque assim, a gente gostou tanto de André que a gente queria que o segundo fosse André também, né? Mas acho que fica estranho dois Andrés, né? André primeiro, André segundo. É, não sei. Então a gente vai ter que pensar em outro Porque nome. daí na porta só pode pôr André. É, põe um nome só na porta, né? É. A gente tá feliz que vai ser outro menino, porque a gente economiza roupa, É. economiza quarto, E eu né? não gosto de boneca, não tem que aprender a gostar de boneca. Mas é isso aí, sugiram nomes e não venham com nomes bíblicos. Quer dizer, não os do Antigo Testamento, das genealogias, né? Melquisedeque, Matusalém. É, essa piadinha já é velha, tá É. bom? Vem com nomes criativos. Quem sabe você pode ser a pessoa a sugerir o nome do nosso próximo filho. Tá muito colaborativo. Nossa, tá tá colaborativo feio. demais esse podcast, né? Então vamos lá, ó. Criama chegando dia 6, 7 e 8 de setembro. Estaremos lá com a oficina de podcast. Oficialmente estaremos lá. Oficialmente. Por quê? Você. Ah, tá. Eu estarei Porque representando o a família. Pedro vai casar, né? Então a gente tava pensando se ia ou se não ia. É, onde? Do Criama. No Criama a gente vai, é claro. Ah, é no casamento do Ele Pedro tá que a gente não pensando sabe se se vai? vai ou não vai no casamento do Pedro. Já vê se... Tadinho. Precisa ver se ele é tão importante assim, né? Pra gente despencar lá pra Botucatu. Não, a gente vai sim, né? Não, e se eu não tiver com dilatação, não. Pois é. Mas assim, Criama, oficina de podcast, você de todo o Brasil pode separar esse tempo. É um feriadão de 7 de setembro. Nós vamos dar oficina na sexta-feira, dia 7 de setembro, feriado. E você que quer fazer um podcast, quer aprimorar o seu podcast, vem aprender com a gente as várias dicas, os caminhos das pedras que já percorremos aí em quase 6 anos. Não, mais de 6 anos. Não nada não, né, amor? A gente conta tudo. Não tem conta segredo, não. A marca do microfone, a marca do gravadorzinho, o Tudo programa, que a gente usa, tudo. É. A gente edita um podcast junto e não tem esse negócio de segredo não, tá? Não quer dizer que a gente apanhou tanto pra aprender, agora vocês se virem também. Deus nos dá Não, conhecimento, nos dá potencial, sabedoria pra isso, a gente quer repartir, a gente conta tudo mesmo, tá bom? E ó, tá em cima, mas tá cedo. Tá em cima pra você fazer a inscrição, faz logo, mas tá cedo pra comprar sua passagem aérea. Tem muitas promoções Dá por pra aí, pegar, viu, em gente? setembro ainda tem promoções rolando, E o entra no mais site legal das companhias é- aéreas e você consegue esse desconto. Mas legal, ó, tem algumas companhias que fazem traslado pro metrô, pra rodoviária. Aham. E assim, tem algumas companhias assim, igual o aeroporto de Congonhas, é super fácil pra ir até o metrô São Judas. É baratinho pra você pagar um táxi. E também, a gente não vai de táxi, a gente vai de busão mesmo. Tem um busão facinho que passa lá que vai pro metrô. E olha só, o Criama é pertíssimo do metrô. do metrô Liberdade, da estação Liberdade Não do é metrô. da Sé, não é, amor? Não, Liberdade. O bairro é Liberdade, mas você desceu na Sé. Ixi, não, é a estação Liberdade. Então é Liberdade. Eu acho que é. Não desci na Sé, não, né? Eu desci. Quando eu fui lá era um ponto assim meio. Em Angabaú. Bom, não sei. Eu acho que é Liberdade, mas vocês confiam. É perto de um metrô da linha vermelha, isso eu tenho certeza. Mas ó, todas as informações estão em criama.org.br. Vai lá, se inscreve. Não vai ter só oficina do podcast, tem oficina todas as áreas de vai ter produção de Giovanni C vídeos. de novo. Vai ter o Grupo Teatro Giovanni C com oficina, bom, dando muito oficina bom. e fazendo apresentação. Vai ter o VJ lá, né? 2 VJs fazendo apresentações pra você tirar ideias pra levar pra sua igreja, sabe? Momento do louvor, passar vídeos ao fundo, sincronizados com o louvor. A gente vai descobrir ainda o que é isso. Gente, deixe sua igreja mais criativa. Olha só que legal. Criama, Congresso de Ensino Criativo, 6, 7 e 8 de setembro de 2012. E aproveitando que estamos falando de agenda, fui convidado para dar um seminário sobre a internet como campo missionário na Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, também em São Olha Paulo. só. Também perto do metrô. Agora que eu me toquei, que igreja que é essa? É, onde a gente tinha nosso escritório. O escritório da Cepal era lá. O alguns Cassiano anos quase morreu atrás. lá. Foi,
Vocês que acompanham o podcast lembram que o Cassiano caiu do forro da igreja. E foi nesse salão aí do IPI de Ipiranga. Mas ele sobreviveu, está aí. E nós estaremos lá, né? Eu falo nós, mas acho que nesse dia, não sei se a Adri consegue ir. Acho que eu não vou, não. Mas nós vamos dar, nós, né? Eu e Deus, a internet como campo missionário, esse seminário aí, pra você ter mais informações. www.ipidoipiranga.org.br IPI? IPI, é igual o André fala as letras em inglês. ipidoipiranga.org.br, tá bom? Vai lá. Ai, tô tão à vontade, esposinha. Então vamos começar a ler os milhões de e-mails? E-mails? Ó, peraí, antes, eu acho que eu vou até entrar aqui, peraí. Vamos lá, pessoas. Olha, tem muitas pessoas, eu estou gestante, todos já sabem. Tiveram muitas pessoas que mandaram e-mail pra nós. Então a gente vai falar de e-mails agora? Vamos. Então vou pôr a vinheta, vamos gastar. E-mail! Muito bem, tava com saudade essa vinheta linda. É bonita. Criativíssima. Tá super moderna. Então, nos primeiros 3 meses da minha gestação, eu não respondia e-mail, pessoas, porque eu estava passando muito mal. Então, acumularam mais de 80 e-mails para responder. Fora os de ler e tal. Então, assim... Fora os de ler que você não precisa responder. Não, que tem uns que a gente lê e não precisa responder, sabe? Assim. E aí, esses 80 que precisa responder, tiveram alguns que eu já respondi. Então, agora eu já tô com 60 e pouco aqui. Mas mesmo assim, tem muitos aqui, gente, que eu gostaria, assim, de falar, que a gente leu todos os e-mails com muito carinho. Todos, a gente gosta demais a gente de receber. Quer dizer, ou eu ou a Adri, né? Como somos Não, eu li todos. Ah, você leu todos, eu tá bom. Todos. Eu li alguns. Tiveram várias pessoas que mandaram, mas você não me respondeu e tal. Então, assim, é porque eu passei mal esses dias, mas eu quero falar, o seu e-mail foi lido. E ele é muito importante para nós. Continue na linha. Continue na linha. Em especial, eu gostaria até de falar aqui da amiga Kathleen Alcântara. Ela mandou um monte de e-mail. Ela encheu a mão de e-mail e soltou na nossa mesa. Ela é muito fofa, ela tem 13 anos e tem um português melhor que muita gente aí, gente. Muito lindinha. Um abraço, viu, Kathleen? Inclusive, eu joguei no Twitter e no Facebook perguntando se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre irmãos.com, sobre o podcast, que você gostaria que fosse respondida no ar. Então, é esse programa aqui. Se der certo esse formato, a gente vai fazer isso periodicamente, talvez, né? Voltar daqui um tempo, responder outras perguntas. Então vai pensando, se você tem dúvidas, as pessoas que fizeram perguntas, nós vamos responder aqui hoje, nesse especial de recadinhos. É, isso daí. E por falar da Kathleen Alcântara, vamos ler já o e-mail dela? Vamos lá. É legal porque ela perguntou isso, muitas pessoas perguntam. E eu nem sei se eu vou responder, porque pode até quebrar a magia, né? Igual Lost, né? Lost deixou um monte de perguntas em aberto pra você ficar concluindo sozinho. Se você responde, perde a graça. Tipo, eles responderam lá dos ursos polares. Ah, que legal. Eu preferia a minha teoria de ursos polares, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Ó, quem mandou a pergunta antes de ler o e-mail da Kathleen foi o Marco Antônio Galindo Cruz. Entre muitos outros. Ele escreveu aqui no Facebook. Já falaram muita coisa, até do mal. Mas vamos contar o que é. Queria saber todas as palavras contidas na vinheta de abertura do podcast Irmãos.com e de quem são aquelas vozes. Olha só, muitos espíritos. Vamos ver uma teoria agora da Kathleen. Ó, a Kathleen escreve: Olá, meu nome é Kathleen, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, moro em Guarulhos, 13 anos. Gostaria de saber o que todos eles, toda aquela turma lá, falam na música de abertura. Eu escuto Patati, Patatá, Irmãos Podcast, Irmãos.com. A gente que descobriu Patati, Patatá. Patati, Patatá. A gente criou o Patati, Patatá antes deles existirem, né? Lá em 2006. É, verdade. Daí depois ela fala outras coisas aqui, quer saber como surgiu o primeiro podcast, a primeira coluna. Enfim. E muitas histórias, né? E um beijo pra irmã Melinda dela, que tem 18 anos. Como a irmã Melinda, mandando um beijo pra Melinda. Então, olha só, vamos responder o que é a vinheta de abertura do podcast. Você quer sorrir. Já ouviram tanta coisa, mas vamos acabar com a magia agora. São muito mais legais as teorias, né? Porque a verdade é, a voz é minha. Olha só, minha não é. Em todas as variações é minha voz. Isso. Eu só variei pra mais lento ou mais rápido no software de edição de voz, que ela fica mais grossa. Ou mais aguda.
ou podcastirmãos.com. O que a gente fala? A gente, assim, eu e as minhas outras personalidades, simplesmente podcastirmãos.com repetidas vezes. Só que naquele tempo eu achava que era podcast, né? Mas na verdade é podcast porque vem de iPod. Então eu falo podcastirmãos.com várias vezes. Pode reparar, até no mais agudo, até no mais grave, é um falando por cima do outro a minha própria voz. Ó, que coisa chata, sem graça, né? O Patati Patatá era muito mais legal. Vamos fazer algum Patati Patatá, amor? Podia ser o Cocoricó, a Galinha Pintadinha, acho que é mais legal, né? Patati Patatá é muito chato. Ó, tem uma pergunta aqui que eu coloquei no geralzão, mas é porque eu queria explicar o que vem por trás dessa pergunta. A pergunta é da Shirley de Carvalho Batista. Clico na foto para colocar como perfil, mas ela não funciona. Nenhum ícone que está embaixo das fotos. Qual é o problema? Você sabe a resposta? É que eu não entendi, na verdade, a pergunta. Eu pensei que você ia dar uma resposta que nem eu sabia. Não, eu acho que ela não conseguiu colocar a foto direito pra colocar no perfil. Não, pra explicar para as pessoas, irmãos.com é uma rede social. É isso que eu fui Por trás tem uma rede social também. A gente falou sobre o que mais me irrita nas redes sociais. A gente falou de Orkut, de Facebook, de Twitter, de Instagram, mas a gente não falou de irmãos.com. Porque não irrita nada, então, não irrita. Fragmentos com versículos irritam. Ah, e desejar bom sábado também. Infelizmente, a gente não consegue bloquear pessoas de irmãos.com. A gente recebe algumas coisas. O Feliz Sábado é ótimo. Quem recebe Feliz Sábado, ele levanta a mão. Acho que todo mundo. Porque assim, quanto mais você manda fragmentos, comenta, você vai acumulando pontos. A gente precisa voltar esses pontos valendo alguma coisa, né? Já tá valendo aqui, ó. Tem a última pergunta. Tem o quê? Tem, atingi 1000 bits. E agora, como faço para obter meu e-mail? Ah, com 1000 bits, com 1000 pontos, né? Que são os bits, você consegue adquirir e-mail de pergunta do Ronirce, essa aí, ó, Ronirce. É o Ronirce? Ah, tá escrito Ronirce? É, pode ser A também. Quando termina com E... Não, vai ficar contando e-mail. Desculpa. O Ronirce tem direito a um e-mail. Só que assim, não é... Você vai lá e se inscreve pra ter o e-mail e quando me dá na telha, eu entro lá e autorizo vários ao mesmo tempo. Aí você consegue ter um e-mail irmãos.com. Dentro do seu perfil, quando você atingir os 1000 bits, dá pra você se inscrever pra adquirir o e-mail de irmãos.com. Exatamente. Porque daí você vai ficar ronirce@irmãos.com, olha que legal. E assim, a gente pretende fazer mais coisas com esses pontos, né? Fazer essa comunidade se movimentar mais, porque você ganha esses pontos e até hoje ele só vale e-mail pra você ser destaque da semana. Inclusive, se você quer ser destaque da semana, se inscreva. Tem bastante bits. Não, e se inscreva, porque tem muita gente se inscrevendo que não participa muito do site. Eu tento priorizar as pessoas que participam mais. Você quer que a sua foto fique uma semana lá na página inicial? Entra lá, inscrever-me como destaque da semana. Mas a gente vai melhorar isso. A gente reconhece, né, que o sistema tá um pouquinho arcaico comparado com as outras redes sociais de hoje. Tem mais de 6 anos, com certeza, esse sistema aí. E internet 6 anos é uma eternidade, né? Então a gente vai trabalhar. Quem sabe, né? Ano que vem a gente completa 15 anos de site. Pois é, mas ano que vem a gente ganha outro filho, né? Também então, tem tudo isso. Mas eu tô conversando com o Juliano. O Juliano trabalha bastante aí com programação. Quem verdade. sabe? Ó, é uma possibilidade. Em abril de 2003 nós lançarmos um site totalmente remodelado, totalmente modernizado, com as novas tendências da internet. Olha as promessas. Eu sempre tenho medo dessas promessas, gente. Bom, então é isso. Então, nós temos essa rede social. Então, a Shirley, ela tem uma foto no perfil dela. Ela coloca fotos no álbum, ela tem que definir como foto do perfil. Se não tá funcionando o botãozinho definir como foto, tenta em outro navegador. Isso. Tipo, você deve estar no Explorer, onde nada funciona. Então tenta um Firefox, um Chrome, algum outro navegador que vai funcionar, tá bom, Ronirce? É a Shirley essa, amor. O Ronirce ganhou e-mail. Parabéns. Lembrando Ronirce. que só o Ronirce vai conseguir ronirce@irmãos.com, porque Adriana@irmãos.com já existe, se você chama Adriana, viu? Mas ó, quando você se candidata a ter um e-mail, coloca o mais óbvio como opção mais simples, porque não coloca Anjinho 1982. Não ache que a gente é um Hotmail que só tem palavras muito complicadas disponíveis, né? Tenta o seu nome, você chama Jerônimo, tenta Jerônimo@irmãos.com e ele coloca uma segunda opção, G. seu sobrenome, entendeu? Você quer ter um e-mail irmãos.com, tenta o mais fácil, porque tem um grande risco de você conseguir. Vamos lá, agora pro Facebook. Pedro Angela. Quem que é esse cara? Meu, é de ouvinte que a gente vai ler, não é? Ele mandou uma pergunta no Twitter. Estão preparando alguma coisa para o pod 200? Estamos no 187, faltam 13. Falar, estão preparando alguma surpresa pro meu casamento? Estão trazendo um presentinho pra mim? Pedro Angela, meu querido Pedro.
Nós estamos pensando ainda o que faremos no 200. Ainda não sabemos. Que dia que vai dar, amor? Vai cair no dia 29 de outubro. Se continuarmos com a periodicidade semanal certinho, 29 de outubro entrará no ar o podcast 100, se Deus permitir e tudo correr bem. Podcast 200, papai. 200? Eu falei 100? Falou 100. Então, 100 mais 100. Mas ainda não sabemos se vamos reunir a galera toda de novo aqui em São Paulo, se vamos fazer alguma coisa especial. E vamos fazer um churras numa chácara. Esse eu acho que é mais difícil. Mas talvez a gente possa fazer uma coisa com participação de ouvintes via Skype. Olha só que barato que fica isso. E que cômodo. Não sabemos, vamos pensar. Eu gostaria de reunir todos os podcasters de novo. Podia dar uma sugestão aí, né, Pedro? Pessoas podiam sugerir alguma coisa, ainda não sabemos. Lembrando, sugestão do nome do filho, sugestão pro podcast 200, vocês coloquem comentários. Coloca nos comentários deste post aqui. Daí vamos movimentar. Todo mundo vai movimentando junto. Movimenta. E se mandar e-mail, só eu e o Paulinho, olha que chato. Exato, todo mundo participa. Vamos fazer dos comentários do podcast um fórum pra discutir, né? Igual a nossa amiga Thay no último programa falou, gente, vocês ficam concorrendo quem posta primeiro, segundo, top 10, top legal, 20. Né? Tá bom, é divertido. Eu fico olhando, esperando as pessoas escreverem, né? Que estão baixando e tudo mais. Mas volta, comenta, participa da discussão, né? Esse programa aqui não tem muito o que discutir, mas tem muitas sugestões pra você dar, perguntas pra fazer pro nosso próximo especial recadinho. Mais um e-mail? Tem um e-mail aqui que eu não vou ler ele não. Eu vou só citar, que é do Michel Pires Rocha. Ele fala, amados, bom dia, que ele gostaria de pedir que a gente fornecesse a Bíblia NVI pra ele ter na igreja dele. Mas é assim, tem muitos e muitos e-mails de pessoas pedindo a Bíblia NVI pra gente. Muitas. E a NVI nós não podemos fornecer porque temos contrato rígido de utilização dela. Então a gente só pode utilizar dentro do site com 20 versículos por vez. Isso. Então você pode copiar aqueles versículos e tudo mais. Tem sérias regras restrições, assim. Porque tem direitos autorais. É uma tradução com direitos autorais. Apesar de ser a Bíblia, conteúdo universal e tudo mais, as traduções têm direitos autorais. A NVI é uma delas. A gente tem contrato firmado, tem tudo. Temos tudo certinho. Via CEPAL. Então, infelizmente, a gente não consegue fornecer a Bíblia NVI. Mas você que está nos ouvindo e nem sabia que a gente tinha, olha só, em irmãos.com a gente tem várias versões de Bíblias online. Então, às vezes você tá lá na igreja ou tá falando com um amigo e quer lembrar de algum versículo, entra lá e tem. Tem no celular também. Você entra em m.irmãos.com, a versão mobile de irmãos.com, você consegue acessar a Bíblia NVI também, fazer uma busca, achar o versículo que você está querendo. Muito legal. Mais um e-mail, esposinha. Um e-mail de Raíssa Mello. Eu não sei se eu faço jabá. Acho que eu vou fazer, né? Olá, irmãos em Cristo. Estou fazendo a divulgação de um livro chamado Dor e Alegria. O que Deus tem a ver com isso? Do autor J.R. Neto. E gostaria de saber das possibilidades de divulgação nesse site e preço. Aguardo um retorno. Deus abençoe. Por que eu escolhi esse e-mail, esposinho? Eu não entendi. Você tá fazendo propaganda pro livro que a gente não conhece? Dor e Alegria? Gente, a gente não conhece. Tô só lendo o e-mail da Raíssa, viu? É do Júnior Neto. J.R. Neto. É que é o seguinte. Nós temos um pacote de Media Kit em irmãos.com. O que isso quer dizer? Que você consegue divulgar seu produto, seu evento, tudo em irmãos.com, porque é uma forma de nós levantarmos recursos para o nosso ministério. Não é que a gente quer ficar rico com irmãos.com, a gente sabe que isso é muito complicado. Você, ouvinte, já sabe que a gente não quer ficar rico, que o Paulinho já falou no podcast do sucesso. Exatamente. Ele falou por ele, que fique claro. Mas nós precisamos fala a verdade. Não, a gente não quer. Vida simples. Eu queria uma casinha maior só, amor. Tem um monte de filho. Inclusive, ouvintes. Então, mas nós precisamos de dinheiro para sustentar tudo. Como todo mundo precisa para sobreviver. Então, nós, como missionários em tempo integral, a gente utiliza irmãos.com para também como levantar uma pequena fonte de sustento e de recursos para nossa vida, né, para o nosso ministério. Então nós temos vários banners, vários formatos de banners. A gente também faz divulgação no podcast. Como vocês já perceberam. Isso. Então, caso você tenha interesse, aí sim é interessante você mandar um e-mail para podcast@irmãos.com e a gente vê as opções, o que fica mais adequado. Nós não temos uma agência para cuidar disso pra gente, né, como alguns sites aí tem. Nós fazemos isso por conta mesmo, mas fazemos tudo por meio da CEPAL. Então você recebe boleto para pagamento via CEPAL, você recebe recibo do pagamento que fez também. Então fica tudo direitinho, tudo fiscalmente correto, tá bom? Isso é verdade. Então
anuncie em irmãos.com, anuncie Isso. seu evento, né? E a gente também, a gente avalia o que a gente vai anunciar. Ah, A gente já recusou já de anunciar recebi cada algumas coisas porque nós não concordamos, né? Aham. Então, se a gente fala aqui de algum produto, de algum evento, é porque nós apoiamos, nós acreditamos naquilo, já testamos, né? Já lemos o livro. Já ouvimos o CD, Já né, amor? ouvimos o A gente ouve. CD. Então, assim, a gente só recomenda que a gente realmente assina embaixo. Mas se você quiser colaborar para que isso aconteça, né? A gente agradece também você sendo um patrocinador do site. Isso! Próximo e-mail de Jussara Soares. Jussara. A Jussara mandou outro e-mail, um anterior, falando que ela gostaria muito de participar do multirão de transcrição, só que ela não tava conseguindo, tava com pepino, ela não entendia nada, enfim. Aham. Daí depois ela mandou agora esse aqui. Olá! Ontem mandei um e-mail porque eu estava com dúvidas quanto à transcrição de programas. Tentava, mas não dava certo. Hoje eu percebi que o problema é que eu não estava logada. Não, tô brincando. Não tem isso, não. Mas ia encaixar. De qualquer forma, obrigada. E que Deus abençoe cada dia mais este projeto. Olha que legal. Mutirão de transcrição, o que é? A gente falava muito antes do podcast sempre porque a gente tinha os recadinhos, né? Agora, como a gente deixa o papo fluir sem interromper com os recadinhos, a gente precisa reforçar. Nós temos um projeto no podcast de transcrever tudo que é falado para atender os deficientes auditivos também, né? Isso. Auditivo? É, quem não consegue ouvir o podcast vai poder ler. Tá Então, se certo. você quer colaborar para que as pessoas que têm dificuldade de ouvir, para que elas acompanhem também o podcast, participe do mutirão de transcrição. Antigamente, você tinha que mandar e-mail pra gente com a transcrição. Agora, Isso, aí no eu demorava próprio um tempão site. pra pôr no ar, né, É. amor? Agora, no próprio site, nós Demorava, não. confiamos em você que você só vai colocar o que está realmente sendo falado no podcast. Eu falo isso, eu dou ideias para as pessoas, Isso, né? dá ideia, vou escrever patati patatá. Aí você pode entrar lá e escrever, participe da transcrição desse programa. Aí você começa a transcrever e marca em que minuto você parou. Aí vem outra pessoa e continua a partir dali para que a gente tenha os conteúdos prontos, né? Isso, você tem que estar logado, né, amigo? E é bom estar Olha só logado. que legal, dá pra você praticar digitação. É verdade. E Dá pra habilidade você de competir, audição. olha só tudo quem mais. termina mais rápido. Ó, transcritos nós já temos 6, 12, 18, 25 programas transcritos. E em Você acha, transcrição gente, nós decente temos 12. lavar fumaça, só isso? Exatamente, 25 transcritos, completamente transcritos, e 12 em transcrição. Então você vai lá na coluna lateral do site, vê os que já estão transcritos e vê os que estão em transcrição. Pega os que estão em transcrição e ajuda a terminar, para que a gente tenha esses completos e tenha mais conteúdo aí inscrito também. É isso aí, verdade verdadeira. E aproveitando, eu quero falar de 3 pessoas que estão ouvindo todos os programas do podcast Irmãos.com, vindo lá de trás e comentando todos. Isso é muito legal, a gente incentiva. A gente lê, né, aí, ó, tá vendo? Eu leio todos. Porque eu não sei se você sabe, mas se você estiver na página inicial de Irmãos.com, você vai rolar ela até lá embaixo e vai ver os últimos comentários, certo? Tem lá, comentários. Do lado do vídeo, de destaque, do lado do mini blog, lá embaixo. A linha verde. A abinha verde. Você vê os últimos comentários. Mas se você clicar na palavra comentários, que tá nessa tarja verde aí, você entra numa lista escondida, quase um easter egg aqui dentro de Irmãos.com, com todos os comentários em ordem do mais novo pro mais antigo. Então, aqui você vai ver que tem a lista toda. Você consegue ver os comentários que entraram, por exemplo, nas notícias, no podcast, nas colunas e tudo que tem aqui. Então você consegue ver a lista toda. E é aí que eu entro sempre para ver os novos comentários. Eu leio tudo realmente. Então entra lá e comenta. Então, ó, tem 3 pessoas que estão fazendo isso. Um deles é o Diego Rocha Chagas, de Praia Grande. Ele começou lá do primeiro comentando e já tá chegando no atual. Ele tá lá no 170 Legal, ele alguma comentou coisa. todo. A Gabriela Sayuri, de Cajamar, que a gente já conhece pessoalmente, a Gabi, lá de Cajamar, a gente encontrou em Jundiaí, né, 2 vezes já. Ela também está fazendo isso, está ouvindo os antigos e comentando, e é bom que você vê e valoriza a nossa evolução, né, porque os primeiros realmente são de passar vergonha. E a Aurizete, desculpa, Zete, de Campestre, no Maranhão, já conversei com ela pelo Facebook também, ela também está fazendo isso e comentando. Obrigado, gente, por comentar e estender essa discussão. A gente incentiva e reincentiva você a fazer isso. Traga a discussão para dentro dos comentários do podcast. Isso aí, pessoas, e contem umas com as outras. Porque, como dizem Atos 2, tenham tudo em comum. Eu não entendi. Para as pessoas comentarem umas com as outras, se ajudarem através dos comentários. É verdade.
E pra terminar, uma pergunta aqui do Facebook. Paulo Batista no Facebook me pergunta: eu sempre tive curiosidade de saber o quanto das gravações vira podcast. Isso é, se tem muita coisa que é cortado com a edição ou vocês gravam durante 1 hora e 10 minutos pra fazer um podcast de 1 hora. Ai, o Paulinho grava 3 horas seguidas, socorro. Não é verdade, não é verdade. Sim. Sim. Depende muito do tipo de programa que a gente grava, né? Não, ele grava 1 hora e meia e depois fica jogando conversa fora com os meninos. Quando a gente grava por Skype durante a semana, geralmente, que a maioria dos nossos programas são por Skype, nós geralmente gravamos entre 1 hora e 10, 1 hora e 20, pro programa ficar em torno de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Por que a gente corta muita gordurinha? Porque tem vezes que a gente se empolga no assunto e ele fica interessante pra nós que estamos gravando, mas na hora da edição eu percebo que ficou interessante só pra quem tava gravando e quem estaria ouvindo não seria tão legal assim. Eu acabo cortando com muita dor no coração muitas vezes, né? Você sabe que a edição tem muito a ver com o meu humor também, né? Como eu estou. Aí eu decido, não, esse aqui não ficou legal, eu corto. Daí talvez quando eu esteja ouvindo eu me arrependa ou não de ter cortado aquilo. Corta a piadinha suja, né, amor? Palavrão. Não tem, gente. Não corta essas coisas porque essas coisas não tem, nós somos cristãos. Porque não procede da boca de Deus. Mas assim, a gente corta pausas, né? A gente faz muitas pausas quando tá conversando. E a gente tira pra ficar mais interessante essas pausas, tira algumas gagueiras também, isso é bastante cortado. Se vocês participarem de uma oficina de podcast, eu vou mostrar um podcast sendo editado ou um podcast editado na timeline, vocês vão ver quantos cortes acontecem durante esse processo. Então, muita coisa cortada. Mas que eu vou mostrar pra vocês agora é uma coisa que eu cortei de um programa recente, porque saiu um pouquinho do contexto em que estávamos discutindo. Mas o conteúdo é riquíssimo, né, amor? Você nem ouviu ainda, eu né? Mas deve ser. Mas eu tô aqui pra te dar uma força. Mas olha, isso é uma exclusividade, hein? Porque de muitas coisas que foram cortadas, muitas estão só na nossa memória e essa vai entrar aqui no programa. Nós, quando gravamos sobre sucesso, né? Com o Vitor lá do Japão, com o Cassiano, com o Marcelo, com o Pedro, nós falamos bastante sobre sucesso e teve um momento que a gente entrou na parte de falar sobre consumismo. Aí na edição eu percebi que isso não se encaixava muito com o que estávamos falando no programa. E como o programa já estava um pouquinho longo, resolvi cortar. E como temos esse programa especial aqui de bastidores, né, de recadinhos, de uma conversa mais íntima, vamos colocar ele agora no final para fechar esse programa, a gente falando sobre consumismo lá com o pessoal do programa sobre sucesso. Algumas coisas práticas aí, pessoal. Eu acho que assim, não compra por impulso, tá? Uma dica pragmática, assim. Não faça compras com o estômago vazio. Toda reportagem do jornal hoje eles falam isso. Mas assim, não compra por impulso, porque né, na sociedade que a gente vive, hoje eu tava conversando com um cara de manhã, foi bem legal, uma conversa boa mesmo, um cara que é um empresário na internet aí e tal. Aliás, uma coisa interessante que ele me falou, eu lembrei do que o Vitor disse no começo sobre brinquedo de criança e tal. Ele falou assim, cara, olha pros brinquedos da sua filha, de 10 anos, ela tem muito mais brinquedo do que você teve a sua infância inteira. Sim. Né? Quer dizer, na verdade, às vezes até muito mais, né? Eu já pedi pros meus pais, pros meus sogros, não darem mais brinquedo pro André. Ele já tem muito, cara, e é o suficiente, sabe? Ele não precisa mais do que isso nessa idade. Uma coisa que ele tava me falando nessa conversa de manhã, a gente tomou café junto hoje, a Amazon tá vindo pro Brasil, né? E eu não sei, eu não compro na Amazon, acho que eu nunca comprei. Mas ele tava falando sobre a compra em um clique, né? Agora, em um clique. Isso aí, bom, o Vitor deve estar acostumado aí. Compro direto. Cara, um clique, velho. Um clique. Quer dizer, então assim, é explorar ao máximo essa nossa tendência pra compulsão. Pra compulsão. Você vai lá, pum, já comprei. Já foi. Meu, pensa 2 vezes, deixa pra pensar, ver depois. Não precisa mais ficar preenchendo, porque enquanto você tá preenchendo aquele monte de número do cartão de crédito, você tá repensando, né? Nossa, é verdade, cara, eu já pensei muito. É um momento, né? Eu comprei, eu tô com o iPad agora, né? Mas eu comprei esse iPad nos Estados Unidos faz 1 ano. E aí eu trouxe e vendi. Eu falei, não, eu vou levar pra vender. É igual a história do barquinho, sabe? Não do podcast do barquinho, mas da criança. A criança que perde o barquinho, aí ele encontra o barquinho na vitrine e compra. De novo, o Cassiano fez isso com o iPad dele. Mas no fim o iPad saiu por R$500 pra mim, cara. Ele comprou da pessoa pra quem ele vendeu, cara. Exploração, né? Mais barato,
claro. A vontade que dá, cara, é você sair comprando. E assim, eu acho que a gente precisa. Uma das dicas é a gente pensar 2, 3 vezes antes e avaliar realmente se a gente precisa daquilo. Né? Agora pensa no nosso contraste, né? Vocês estavam falando aí da infância, nossa infância, né? Eu lembro que a gente vivia 80% do nosso dia do lado de fora, cara. Hoje as crianças estão dentro de casa e elas estão grudadas em algum aparelho eletrônico. Então, imagina o que a mídia conseguiu fazer. Ela conseguiu tirar nossos filhos do exercício, de estar correndo lá fora, brincando. Poxa, eu lembro que a gente jogava bola com um copo de Coca-Cola, de papel, entendeu? A gente juntava os copos assim, botava um monte junto e jogava bola e fazia golzinhos na escola. Hoje as crianças estão jogando DS, cara. Estão jogando Nintendo. E todo DS tem uma propagandinha, entendeu? Então, assim, eles estão sendo criados dessa cultura, a qual o consumismo é o objetivo, entendeu? É impressionante que essa parte da eletrônica, a gente tava... Sim, o André é totalmente inserido nessa realidade, mas a gente tenta dosar isso com ele. Mas a gente desce lá, a gente mora em condomínio aqui, a gente vai pra área comum, onde as crianças brincam, elas estão todas reunidas em volta de 3 ou 4 DS e estão jogando, cara. Sabe? No lugar que era pra eles estarem correndo, estão lá em volta do eletrônico. Mesmo na área comum, sabe? Isso é assustador, porque imagina, hoje é um negócio que tá na sua mão, daqui a pouco vai ser uma coisa virtual. E aí, onde que vai parar isso, entendeu? Na mão direita ou na testa.